Olá, amigos do canal Redemptoris Mater. Sejam muito bem-vindos. Se é a sua primeira vez aqui, receba a nossa acolhida. Convidamos a se inscreverem no canal, clicar o seu joinha e a conhecerem as nossas playlists, pois todas as postagens são feitas pensando em nossos visitantes e membros. Hoje continuaremos olhando para Paulo e sua relação com Timóteo. Paulo está preso e escreve ao seu pupilo Timóteo que ele ordenara pela imposição das mãos, como já vimos em outra postagem, que tratava justamente da ordenação de Timóteo. Ouçamos esse trecho escrito quando a morte de Paulo é iminente. Trata-se da segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 a 8. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser oferecido em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Então, Paulo está por ser morto pelos romanos. O sacrifício judaico era a oferta de carneiros e bodes entregues para serem queimados sobre o altar do Templo de Jerusalém. O sacrifício de Jesus foi sua morte no altar da cruz. O sacrifício a que Paulo se refere como seu é seu martírio pelo Evangelho de Cristo. Com efeito, será decapitado. Seu sangue será derramado pelo Evangelho, como o de tantos mártires ao longo da história. É assim que Paulo vê a sua vida, num sentido de entrega total, por amor ao Cristo que ele segue. Quando praticava o judaísmo, sabemos como Paulo era zeloso das tradições dos antigos, como desejava fazer coisas grandes, como perseguiu a Igreja de Cristo por achar que assim estava fazendo o que Deus queria. Tendo encontrado Jesus, já nada disso importava. Numa passagem ele disse: "Considero tudo isso como lixo, comparado ao meu conhecimento de Jesus Cristo." Com efeito, a vida cristã não é encher-se de coisas e de si mesmo, mas esvaziar-se, tendo Jesus como modelo. Aos Filipenses, no capítulo 2 da sua carta, versículos 6 e seguintes, Paulo afirmara que Jesus, sendo Deus, fez-se homem e não se agarrou, não se apegou à sua igualdade com Deus. Pelo contrário, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de servo e tornando-se semelhante aos homens. Nessa condição, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte na cruz. Amar é querer o bem do outro. E isso muda toda a perspectiva da vida de alguém. Já se disse que as únicas coisas que levaremos para o céu são aquelas de que nos desprendemos nesta vida terrena, aquelas em que nos doamos, nos derramamos pelos outros, nos gastamos pelos outros. Equivale a dizer o amor com que agimos. Não levamos bens, diplomas, nome, fama, posição social. Só o amor. Pois bem, Paulo diz que se aproxima o tempo de sua partida. A palavra grega aqui é analoiseo. Significa algo como um navio que desatraca do porto, soltar as amarras, desamarrar. Quando um navio está amarrado ao cais, preparando-se para zarpar para uma viagem, são providenciadas as provisões, tudo o que vai ser necessário, são verificados os sistemas, a tripulação sobe a bordo. Todavia, os navios são feitos para viajar, para zarpar, não para se carregar de apetrechos e ficar nos portos, e sim para avançar e se aventurar no alto mar. Paulo via a vida, como a nós também cabe ver, como uma grande preparação para a verdadeira jornada, para o céu, para o amor infinito de Deus. Assim ele prossegue revendo sua vida.
Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Estou pronto para essa jornada final, definitiva. Estou pronto para a vida eterna junto de Deus. De fato, se lermos as cartas do apóstolo, ou o livro dos Atos dos Apóstolos, que tanto fala dele, percebemos a garra, a força, a ousadia com que Paulo vive o cristianismo, aliás, como antes vivera o judaísmo. Ele fala de naufrágios, espancamentos, foi chicoteado, lapidado, abandonado por amigos, esteve na boca do leão, foi injuriado, passou noites acordado, sofreu amarga oposição de oponentes intelectuais. Tudo isso exige um espírito muito forte. Paulo está para ser morto pelos romanos por causa de sua fé. A vida cristã é um combate espiritual, a semelhança do combate de Jesus Cristo contra o mal, quando ele caminhava para Jerusalém, para a paixão, quando ele levava a cruz subindo o Calvário e morrendo crucificado por nós, por um amor que só podemos reconhecer como um amor apaixonado por cada pessoa humana. Combati o bom combate. Sim, um combate pode ser muito bom, profundo, uma grande aventura, se vivido por Cristo, pela fé, avante, com coragem, sem recuar. A gente pode ter a tendência de achar que lutar pela fé não é para nós, não vale a pena. A pressão do mundo, as oposições são muito grandes, os riscos também. Pode haver riscos de perder empregos, de ser ridicularizado, até de ser preso e morto, como em tantos países da África, da Ásia, recentemente até na Nicarágua. Porém, esse sempre será um bom combate. Jesus disse: coragem, não temais. No mundo havereis de ter aflições, mas tende ânimo, eu venci o mundo. E mundo, na linguagem do apóstolo João, onde se situa essa passagem, do capítulo 16, verso 33, é tudo que se opõe a Deus. Como carne é para Paulo. Paulo deve ter vivido ou conhecido muito bem os esportes. Cresceu em Tarso, uma cidade de cultura grega. Foram os gregos que nos deixaram os Jogos Olímpicos. Digo isso porque várias vezes em suas cartas ele usa uma linguagem aplicada aos esportes. Fala em atleta, exercícios. Aqui fala em corrida. Completei a corrida. Quando assistimos às Olimpíadas, a abertura é fantástica. A esperança dos atletas é plena. É um momento muito feliz. Estão entusiasmados por terem chegado lá, cheios de expectativas, prontos. Prontos para encarar a competição. Quando a competição inicia de fato, há um tempo de trabalho pesado com o corpo, de resiliência. Numa maratona, por exemplo, às vezes o corredor vê os concorrentes passando e ele ficando para trás. Já não vive aquele momento do início. O cansaço está batendo. Não se sabe de onde o atleta recupera um fôlego, mas de novo às vezes fica exausto e vai se arrastando para chegar ao final. Se a vida espiritual é como uma corrida, o mesmo acontece nela. A primeira conversão é cheia de entusiasmo. Contudo, depois vem um momento de rotina, de manter-se fiel, um momento sem grandes consolações espirituais, às vezes até de aridez espiritual. Pode-se comparar àquele momento da metade da corrida, em que o atleta está cansado, até desesperançado de poder ganhar. Então, Paulo diz que completou a corrida. Não diz que venceu espetacularmente, que foi o melhor. Pela graça de Deus, ele vê que correu toda a maratona da vida. Chegou a este momento em que está para morrer. É uma lição para nós. Não importa em que parte da corrida da nossa vida espiritual estamos agora, que estamos ouvindo essa passagem. Sigamos, não fiquemos pelo caminho. Completemos a corrida. No fim da vida, o que pesa para Paulo é que guardou a fé. A fé em Jesus Cristo, uma vez que o encontrou, tornou-se toda a motivação para Paulo.
Por ela, ele percorreu todo o mundo conhecido, de país em país, fundou comunidades por toda parte, revisitou-as e passou por tudo aquilo que já referimos antes, todas aquelas dificuldades, tantas provações, trabalhando no seu ofício de fazer tendas por onde andava, para sustentar-se e não ser pesado para ninguém, como lemos em outra de suas cartas. Houve sim tantos momentos difíceis, dificílimos para Paulo. Agora, para culminar, está preso há alguns anos e abandonado por muitos amigos. Ele diz em algum lugar que só Lucas permanece com ele. Mas a fé no Deus que socorre, que dá força, que está ao nosso lado, no Cristo que nos acompanha, no Espírito Santo que habita em nós, levou-o até o fim. No outro trecho, ele referiu: tudo posso naquele que me fortalece. Paulo, portanto, fala para todos nós: combata o bom combate, complete a corrida, guarde a fé. Se Deus é por nós, quem vencerá contra nós? Está reservada para cada um de nós a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, nos dará. E Paulo é muito claro: essa coroa o Senhor dará não somente a ele, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Obrigada por ter acompanhado esta postagem. Se você gostou, clique seu like, inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de outras publicações.